Vamos falar de uma das áreas mais importantes da filosofia, a ética. E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Meu nome é Feline, eu sou professora e doutoranda em filosofia e hoje eu vou falar de uma das áreas que eu mais gosto da filosofia, que é a ética. Afinal de contas, você estuda a ética na escola, você estuda a ética no cursinho preparatório para vestibular, para o Enem, para concurso e em várias cadeiras de diversos cursos universitários. O que mais acontece é as pessoas acharem assim, eu escolhi tal curso que não tinha humanidades, não tinha nada a ver com filosofia e de repente, pum, tá lá, né, uma cadeira de ética para você fazer. Principalmente se a sua profissão vai lidar com seres humanos, é muito importante que você tenha disciplinas de ética, né? Então, não consegue se livrar facilmente assim da filosofia, que dirá da ética, que eu acredito ser a sua área mais importante. Bom, o que eu ia falar aqui sobre a ética, na verdade, era mais especificamente sobre as três principais teorias, né? As três principais vertentes da ética. Quando a gente vai considerar a história da filosofia como um todo, essas são as que mais aparecem, assim, né? São as mais importantes e relevantes para quem vai fazer Enem e vestibular, por exemplo. Só que antes de começar a falar, eu queria pedir para você que está aqui assistindo esse vídeo, já deixar o seu like, se inscrever no canal, fortalecer para a gente conseguir chegar a 3.000 inscritos. Vamos lá, a gente consegue. Por favor, ajuda o canal a chegar cada vez mais longe. E vamos então à primeira teoria ética que a gente vai comentar, que é a ética da virtude, que tem como principal expoente, principal filósofo, o Aristóteles. A virtude em Aristóteles, ela é o meio termo entre os excessos e as faltas, né? Tem que pensar que essa ética, ela está muito associada, atrelada a atingir essa excelência por meio da virtude. E essa excelência por meio da virtude nos leva a uma finalidade, que é a felicidade. Por isso que a ética de Aristóteles é considerada uma ética teleológica, porque visa o telos que uma ação promove, visa a finalidade, que é a felicidade. Existem outras éticas teleológicas também, como a ética utilitarista. Porém, não podemos dizer que Aristóteles é um utilitarista, tá bem? Isso é cometer um grandíssimo de um anacronismo. Deixa que depois a gente fala então sobre o utilitarismo como uma vertente ética também. Bom, a questão aqui do Aristóteles é que para ele o ser humano, então, ele precisa ser virtuoso, ou seja, se equilibrar aí em excessos e faltas, tipo um pouco de droga, um pouco de salada, sabe? Só que no caso, a gente tem que observar que existem muitas virtudes que são equilíbrios, por exemplo, né, com relação a uma emoção tipo medo. Por exemplo, o medo, ele é ruim em falta e ele é ruim em excesso. Por quê? Em excesso ele pode te paralisar, mas em falta ele pode colocar em situações de risco, né? Uma pessoa que atravessa a rua, uma rua movimentada, sem olhar para os lados, ela não é uma pessoa corajosa, ela é uma pessoa sem noção, na verdade, tá? Então, a coragem é uma virtude, ela é uma virtude de equilíbrio, de você observar racionalmente o que eu devo sentir medo e o que eu não devo sentir medo para poder agir a partir disso, tá bem? Então, a coragem é um exemplo de uma virtude, desse meio termo, dessa justa medida que no Aristóteles, gente, não é um cálculo exato. Varia de acordo com a circunstância, tá bem? Então, esse é um ponto também muito importante para a gente entender a ética de Aristóteles. Então, para a gente concluir, para Aristóteles ser bom, para você ser bom, você precisa ser virtuoso. Além da ética de Aristóteles, a gente tem a ética do dever, que é a ética do Kant, né? Uma ética deontológica que vai te colocar na posição de agir por dever. Ou seja, é você seguir regras morais, é seguir leis morais e com o propósito dessas leis morais serem universalizadas. Ou seja, elas terem a mesma função, a mesma validade para todos os indivíduos, em todas as circunstâncias, em todas as épocas, contextos, lugares, o que quer que seja, tá bem? Essa ética do dever, ela é focada na ação, ela toma a ação como fim em si mesma. E aí o Kant, ele vai seguir um princípio, que é o princípio do imperativo categórico, que diz assim: age de modo que a tua ação possa se tornar uma lei universal. Então é você pensar que a sua mínima ação, ela pode ser replicada universalmente. Será que daria certo? Se a resposta for não, então não vai em frente, certo? A ética do Kant, ela é então focada na ação, observando se a ação ela é correta ou não, para assim poder praticá-la.
E por fim, dessas 3 éticas tão importantes, né, da filosofia, a gente tem a ética da utilidade. Ela também é uma ética teleológica, porque ela está visando o fim, visando a finalidade. É uma ética consequencialista, ou seja, subordina o conceito de ação moral às consequências práticas. Então, numa ética utilitarista, por exemplo, algumas ações imorais, elas podem ser permitidas desde que elas resultem em consequências positivas. Por exemplo, provavelmente no Kant, mentir é errado, né? Porque mentir em qualquer circunstância vai ser errado, é uma ação errada. Só que no utilitarismo eu poderia pensar que se eu minto para salvar uma vida, tá correto? Porque o que importa é a finalidade, é a consequência e não a ação assim sozinha, né? A ação por ela mesma. Então eu vou sempre pensar a ação enquanto um meio para atingir um fim. E essa consequência que o utilitarismo está visando é chegar à felicidade geral ou o bem-estar do maior número de pessoas. A gente tem 2 filósofos principais do utilitarismo, que é o Jerome Bentham e o John Stuart Mill, e a gente pode fazer um vídeo mais pra frente falando só sobre o utilitarismo de cada um deles. Mas o ponto importante pra gente salientar aqui também que o utilitarismo não é uma ética egoísta de você visar apenas a sua felicidade, é a felicidade geral. E com felicidade geral a gente também vai estar adotando uma ideia de imparcialidade. Por isso que nos dilemas éticos do utilitarismo você não vai perguntar assim, e se fosse minha mãe, e se fosse meu pai, se fosse uma pessoa que eu amo ou se fosse uma pessoa que eu odeio. Não tem como você saber quem está envolvido nos dilemas morais, porque você tem que ter uma resposta que seja imparcial e, claro, né, mais quantitativa, pensando que eu tenho que prezar o bem-estar do maior número de pessoas envolvidas na ação. Então, galera, esses são as 3 principais vertentes, principais teorias éticas, as mais estudadas e eu acredito que são as mais importantes para você, né, pensar nos seus cursos aí de graduação, para aquilo que você está se preparando aí, para quem está se preparando, né, para vestibular e para Enem, por exemplo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E claro, se te ajudou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com mais gente e obrigada por chegar até o final do vídeo. Um super beijo e até uma próxima!